Olá, queridas! Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre mãe controladora. Será que eu sou uma mãe controladora? Bem, vamos lá? Sentar no nosso divã aqui para falar sobre controle. Vamos entender primeiro o que controle quer dizer pra gente. Controle é uma proteção. A gente tem uma ilusão de que a gente vai conseguir controlar tudo. Quanto mais a gente controla as coisas, menos a gente sofre. E isso foi uma estratégia que a nossa criança desenvolveu. Então a nossa criança, por muitas vezes na nossa história de vida, não tinha controle das coisas. E ela sentia que ela sofria. Então ela entendeu na cabeça dela, né? Aí vai o filtro infantil, que cada um tem o seu. E na cabeça dela, controlar, ela sofre menos, ela tem mais chance de tudo dar certo. Só que a vida é impermanente. E a gente não controla nada. A gente tem a ilusão de que a gente controla, mas a gente não controla nada. E aí isso serve para tudo, não só para o nosso papel aqui na maternidade, né? A gente tem essa mania de controlar tudo, querer controlar tudo. E isso só cansa a gente. Isso só deixa a gente exausto. Porque a gente fica ali no controle, segurando e querendo fazer do nosso jeito. E a vida não é assim, né? A vida é impermanente, tudo muda o tempo inteiro. Então a gente faz a nossa parte, mas a gente precisa fazer a nossa parte sem esse apego do controle. E aí adentramos no mundo da maternidade. Bem, quando viramos mães, o que a gente menos quer é o quê? Que os nossos filhos sofram. A gente quer que eles tenham a melhor experiência da vida, que eles não passem por todos os medos, traumas, inseguranças que a gente passou quando pequenos, que eles estudem na melhor escola, que eles tenham as melhores amizades, que eles tenham sucesso profissional, que eles sejam ótimos. Claro, isso a gente como mãe é o que a gente espera para os nossos filhos por amor. Só que isso, por muitas vezes, tira a gente de um lugar saudável como mãe. Coloca a gente num lugar possessivo, coloca a gente num lugar invasivo, né? Principalmente com os filhos mais crescidos. A gente tem que começar a se questionar o que eu estou trilhando para o meu filho no lugar dele? O que eu tenho que escolher até hoje por ele para que dê certo? O que eu tenho que proteger ele num nível que ele não consegue se desenvolver, não consegue ter a história dele? Né? Porque uma coisa que eu falo aqui para vocês, viu? Mães ausentes levam filhos para terapia e mães presentes também levam filhos para terapia. Então não quer dizer que a gente está fazendo a melhor forma possível, uma fórmula mágica, e nossos filhos não vão ter problemas. Eles têm a história deles. A gente precisa se humildecer e entender que, claro, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que se estar atento, a gente tem que dar atenção, principalmente atenção e amor mais do que qualquer outra coisa, escutar, né, os nossos filhos, mas a gente também precisa respeitar a história deles. A gente também precisa entender que eles têm um conteúdo que é deles. Eles são constituídos da gente, né, de pai e mãe, da nossa ancestralidade, né, todo o nosso sistema familiar, mas eles trazem um conteúdo que é deles. E por muitas vezes esse conteúdo nos desafia, porque a gente acha que do nosso jeito vai ser o certo, tudo que a gente quer tem que ser o melhor para eles. Não estou falando aqui de um lugar de mãe, né, paz e amor, não. Não, muito pelo contrário, mas mãe consciente. É uma mãe que vai entender que o filho também tem a necessidade dele. E que por muitas vezes os nossos maiores desafios como mães, reparem isso, são as nossas sombras. Por mais que não seja óbvio, os nossos filhos nos desafiam nos lugares onde a gente precisa se desenvolver. Então, às vezes, você é uma pessoa super sociável e tem um filho antissocial. E aí aquilo te mata, né? Te magoa e você faz tudo para que ele socialize. Mas talvez aquele filho ali que tem o conteúdo dele esteja feliz dentro dos dois amigos da vida e você precisa aprender com isso. E talvez esse seu super social da vida esteja escondendo uma falta. Entendeu mais ou menos? Eu quis dar um exemplo aqui, assim, bem comum, né? Às vezes o contrário também acontece. E a gente precisa se olhar nisso. Claro que a gente precisa entender, né? Nesse caso da socialização é muito importante, mas a gente também precisa entender que às vezes aquele menino não vai, ou aquela menina não vai querer ter 10 amigos, ela vai querer ter uma amiga. E tá tudo certo com aquilo. Mas a gente precisa se desenvolver nesses lugares que os nossos filhos nos desafiam. E aí entra de novo o controle, porque a gente quer que a nossa forma de pensar seja a forma de pensar dos nossos filhos. E que eles façam exatamente o que a gente gostaria que eles fizessem no detalhe. Isso é muito, aprisiona a relação, sabe? Isso não deixa com que a relação seja fluida.
Porque amanhã, hoje eles podem ser pequenos, né? Dependendo aqui de quem está me ouvindo, eles podem ser pequenos, mas amanhã eles vão ser adolescentes e adultos. Eles vão ter liberdade de escolha. E se eles não olharem para a gente como mãe num lugar de apoio e não num lugar de cobrança e não no lugar de aprisionamento, eles vão embora. Eles não vão construir uma relação com a gente saudável. Eles amanhã não vão nem olhar pra gente direito. Ou vai ser aquela coisa da obrigação. Ai, que saco, tem que ligar pra minha mãe. Ai, mas é domingo, tem que ir lá almoçar na casa da minha mãe. Saco. Ter essa relação. Porque a mãe é opressora. É uma mãe controladora. É uma mãe que quer que seja do jeito dela. E de novo, gente, a gente faz isso por amor. E isso é tudo certo. Aqui não é um lugar de julgamento. A gente faz isso por amor. A gente quer o melhor pros nossos filhos. Mas a gente precisa também respeitar. E eles, desde muito novos, já nos ensinam. A maternidade é uma super escola. Eu sou a pessoa da vida real aqui da maternidade, vocês sabem disso. Não é fácil, mas nos ensina muito, nos transforma. Então, se a gente conseguir se permitir abrir mão um pouco desse controle e entender um pouco mais essa troca, respeitar um pouco mais a história deles, respeitar um pouco mais a individualidade deles, essa vida fica fluida, essa troca fica fluida. E aí, quando eles puderem ir, eles vão querer ir, mas vão querer voltar também. Porque eles vão entender que aqui tem um seguro, né? Aqui tem um lugar de proteção, não um lugar de aprisionamento. Aqui tem um lugar de troca, não um lugar de imposição. Sabe? E essa construção começa muito novo, sabe? A gente começa a perceber isso muito cedo. Então, esse é um lugar onde a gente precisa, sim, tomar muito cuidado e se trabalhar. Porque a gente faz isso para não sofrer e a gente quer que os nossos filhos não sofram. Mas eles têm a história deles, assim como a gente tem a nossa, e a gente precisa se respeitar nesse lugar. Tá bom? Esse foi um tema sugerido. Obrigada por isso. Continuem mandando aqui e a gente vai falando cada vez mais sobre esses assuntos. Feminino, maternidade e essas alegrias e dores de sermos mulheres. Um beijo e até a próxima. Tchau.